Oi pessoal, tô aqui para dar mais uma dica de livro e a dica que eu quero dar hoje é esse livro aqui, ó, O Livro dos Heróis para Crianças. Ele é da mesma coleção desse aqui, do Livro das Virtudes, que a gente já fez um vídeo sobre ele, e aqui ele vai tratar de outras histórias. Como eu falei do Livro das Virtudes, esse aqui também, as mesmas histórias que tem nesse livro, tem nesse box aqui, das Virtudes. Só que, como eu disse aqui, as histórias às vezes estão um pouquinho mais resumidas, quando as histórias são muito longas, e ele é belamente ilustrado. E esse livro aqui, então, ele vai tratar sobre feitos heróicos. Gente, esse livro é muito lindo. O meu menino simplesmente ama esse livro. Então, aqui ele também vai trazer diversos gêneros literários, ele vai trazer poesia, ele vai trazer prosa, ele vai trazer histórias, contos, ele vai trazer mitos gregos também. Esse aqui é a Esfinge, né? Esse aqui é um mito grego também. Bem legal, uma história bem legal. Esse aqui, ele não é como o Livro das Virtudes, que vem dividido por virtudes. Ele vem só as histórias mesmo, mas ele é muito legal. Aí ele tem, inclusive, histórias bíblicas, né? Davi e Golias. A história integral, não é assim, não tira nem coloca nada. Não é o texto integral da Bíblia, mas não é algo que muda o sentido da história. Inclusive aqui, né, ele mostra o menino derrotando o gigante. É muito legal essa história. Essa história aqui também é muito legal, como os animais conseguiram a luz do sol. É uma história bem legal sobre a perseverança. E é interessante porque o final dessa história, ele coloca como o herói da história um animal bem pequenininho. E aí a gente, né, pode tirar muitas lições disso. Como, por exemplo, que pessoas pequenas, né, crianças, por exemplo, podem sim contribuir e fazer coisas grandiosas. É bem legal. É uma história bem legal mesmo. Esse aqui também é uma história que a gente gosta bastante aqui, Joias Estelares. Esse aqui é um conto dos irmãos Grimm, que tem nos livros de conto, ele tem outro nome. Se eu não me engano, é o Dinheiro das Estrelas. Uma coisa assim. Mas é uma história bem legal também, sobre ajuda ao próximo. Esse aqui é uma das histórias que o meu menino mais gosta, Os Cavaleiros do Escudo de Prata também. Ele fala sobre obediência. Gente, essa história aqui dá pra tirar tanta lição, tanta lição. Eu vou contar pra vocês rapidinho um pouquinho de como é essa história. Essa história aqui é a história de um castelo, onde tinha o seu rei e seus cavaleiros. E esse castelo, ele era assolado por gigantes que viviam na floresta. E de vez em quando esses gigantes vinham para tentar invadir o castelo. E numa dessas ocasiões em que os gigantes, né, estavam vindo enfrentar os cavaleiros, eles saíram em batalha. Ah, e um detalhe. Cada cavaleiro, quando era ordenado cavaleiro, recebia um escudo de prata, que no início ele era preto e uma aparência de sujo. E conforme o soldado ia conquistando as batalhas, ia sendo bravo e corajoso, aquele escudo ia brilhando, brilhando, até que o rosto do cavaleiro conseguisse resplandecer no escudo de tão prata que ele ficava, de tão brilhante que ele ficava. E quando o cavaleiro conseguia um feito extraordinário, aparecia uma estrela dourada no meio do escudo. E aí acontece que nesse dado momento em que eles estão saindo para a batalha, o rei vira pro mais jovem cavaleiro, que estava assim, com aquele ânimo todo de ir pra guerra, ia ser a primeira vez que ele ia pra guerra, e fala assim: Sir Roland, hoje eu preciso que você fique e guarde os portões do castelo. Eu vou entregar a chave para você e por nada você saia do seu posto. Não deixe ninguém entrar e não saia daqui até que a gente volte. E aí ele é tentado, durante esse período que ele tem que ficar ali de guarda, ele é tentado. Por 3 vezes ele é tentado a sair do seu lugar. E uma dessas vezes ele é tentado justamente pelo seu pior inimigo, que é um gigante que vem disfarçado de senhor. E ele faz uma proposta muito boa pro Sir Roland. E ele é tentado, e daí quando ele tá quase cedendo, ele lembra que ele tem que obedecer ao rei dele. Que o rei dele colocou ele ali, naquele posto, que ele não pode sair dali. E aí ele não cede à tentação. E uma grande vitória se dá naquele dia. E daí no final, o escudo dele começa a transparecer, começa a brilhar a estrela de prata. E aí o rei pergunta: mas o que foi que você fez de tão extraordinário? Você lutou com algum gigante hoje e venceu? E aí ele conta o que aconteceu e o rei fala: você hoje travou a pior das batalhas. Você lutou consigo mesmo e venceu.
É uma história muito legal, dá pra tirar muitas lições sobre obediência. E o interessante aqui na epígrafe do texto fala assim, ó: ser um herói algumas vezes significa resistir ao chamado de outras batalhas e permanecer firme em seu posto. E isso é uma grande verdade, né? Até para nós a gente pode tirar essas verdades. Às vezes a gente olha, né, as coisas ao nosso redor e fica tão tentado a fazer diferente, ou fazer como fulano, fazer como a ciclana. E aí a gente lembra que não, foi para esse lugar que Deus nos chamou, foi nesse lugar que Deus nos colocou, então é aqui que nós devemos ficar. Então são histórias muito lindas, tá? Essa aqui do Minotauro também é muito legal. Como no outro livro eu não saberia dizer qual é a história mais legal. Mas existe... e essa daqui é muito linda, gente. A história da professora Helen Keller. É muito linda essa história de como uma professora ensinou uma menina que era cega e surda a ler e escrever. E aí conta, né, da dificuldade que a menina tinha, né? Ela não conseguia entender o mundo à sua volta. E aí a professora, com muita paciência, vai lá e ensina ela, consegue ensinar ela. E ela se torna uma grande escritora depois. Essa é uma história real, uma história verídica. É muito legal, gente. Muito legal esse livro aqui. Nós gostamos muito aqui. Fica aí a dica para vocês também, tá? Para as crianças. E para os adultos também, né? O livro dos heróis para crianças.